Quais são as vantagens e desvantagens do aluguel normal, tradicional, aluguel aquele mensal que você paga todo mês para o seu proprietário, um valor de aluguel, né? Esse é o tipo mais clássico, né, que todo mundo está acostumado. Ele é muito previsível. Você consegue um inquilino, essa pessoa vai ficar no seu apartamento, na sua casa, geralmente por anos, né? Nesse período você vai estar sempre recebendo todo mês a mesma quantidade, com alguns reajustes, né? E a pessoa vai estar pagando as despesas de água, luz, gás, além de condomínio, IPTU. Então você não vai ter uma despesa com o imóvel e vai estar rendendo ao mesmo tempo. Essa que é a grande vantagem, né? O que a gente vê de desvantagens, principalmente desse modelo. O fato dele ser muito constante também é uma desvantagem, porque você muitas vezes vai alugar a propriedade hoje e ao longo do tempo ela vai se valorizar, o mercado vai mudar e você não vai conseguir capitalizar em cima disso para aumentar muito o seu aluguel ou para dar uma nova destinação ao imóvel, porque ele vai estar preso no contrato. Esse é um contrato que ele é bem juridicamente protegido. Então ele é um contrato que a pessoa que está alugando tem muitos direitos de como usar o imóvel, de quando que se acaba, se termina o contrato. E, então o proprietário fica meio que refém. Ele está alugando, está recebendo, mas sempre vai ter essa coisa, né, de que ele não é o dono 100%, tem várias coisas que ele não pode fazer com a propriedade, né? Então essa que é mais ou menos o panorama. A grande questão que a gente está falando é de posse. Então, no aluguel anual, no aluguel tradicional, que é um contrato longo, o proprietário não tem a posse daquele bem, a posse está nas mãos do inquilino. Fica realmente menos flexível se quiser fazer alguma alteração, se houver alguma mudança de cenário, né, na situação de vida daquele proprietário ou nos objetivos que aquele proprietário tem para aquele bem, fica mais difícil de movimentar esse ativo e mudar as condições de rentabilização daquele ativo, né? Ele é mais fechado, isso que a gente pode dizer, eu acho, né, Marcos? É um modelo mais fechado de rentabilizar. Então, várias coisas, como a gente estava falando. Se quiser vender, é um trabalho, né? Uma pessoa vai ter uma pessoa morando, você vai mostrar para quem é o apartamento, você vai pegar a chave, combinar. Fica muito mais difícil. Tu que fosse corretor já por bastante tempo, tem experiência com isso? Como é que funciona, assim, essa coisa de vender um imóvel que está sendo alugado? Qual é a dificuldade comparada com vender um imóvel que está vazio? Para quem está pensando em vender ou se por algum motivo de vida precisa vender, fica bem mais complicado. Porque, primeiro que a preferência de venda tem que ser dada para quem está dentro daquele imóvel, né? No momento que o proprietário decide vender. Então, tem que mandar uma carta, né, registrada, tem que dar aquela preferência, a pessoa vai responder se quer comprar ou se não quer. Se não quiser comprar, isso vai ficar dependente do inquilino para poder mostrar aquele imóvel para um potencial comprador. Tem inquilinos que são relativamente tranquilos, mas a gente tinha situações na imobiliária que o inquilino não queria sair, estava no meio do contrato ainda, então o inquilino botava todo tipo de dificuldade para ir lá e mostrar o apartamento para a pessoa que está interessada em comprar. Restringia os horários de acesso. Quando liberava o acesso, muitas vezes chegava lá, o apartamento estava todo bagunçado ou, sabe, criava cenários e situações para dar uma má impressão daquele imóvel para quem estivesse pensando em comprar. Até falar mal do vizinho, dizer que era barulhento, sabe? Começar a criar situações, sabe? Para dificultar a venda. Então isso acontece também, obviamente que não é sempre, né? Tem inquilinos que são bem tranquilos, mas mesmo que o inquilino seja tranquilo, é uma disrupção na vida da pessoa que está morando no apartamento ou na casa. Como o interesse de vender não é de quem está lá dentro, fica mais difícil de fazer os agendamentos para poder mostrar aquele imóvel para quem está querendo comprar. Eu imagino, Marcos, também que a pessoa que vai comprar, se ela vê que tem alguém morando, ela fica meio receosa. Porque no momento que ela decidir comprar, sempre vai ter a chance da pessoa que está dentro bater a oferta e ela não levar, né? Então, você tem que convencer a pessoa a comprar, mesmo ela sabendo que quando ela se convencer, pode ser que não dê certo. Então, cara, acredito que é uma venda mais difícil, né? E não que seja isso necessariamente um procedimento padrão de todas as imobiliárias, mas na imobiliária que eu trabalhava, o nosso procedimento quando tinha um inquilino era colocar o inquilino como anuente no contrato de compra e venda. No contrato, a gente, para a segurança do comprador, colocava o inquilino de anuente. Então, ele assinava no contrato de compra e venda para a gente não ter problemas também de entrega de posse, porque eu posso ter um fechamento de contrato de compra e venda, né, em que é o início daquela transferência da propriedade, mas as chaves estão na mão do inquilino, que é um terceiro. Então, para não criar um possível conflito na hora de entregar a chave da pessoa sair, precisa dizer que vai sair e acabar não saindo, e acabar dando problema no negócio imobiliário, a gente
tinha esse procedimento. Então era mais uma pessoa para assinar, né? Mais uma pessoa para analisar contrato, então dificultava um pouco aquele procedimento, mas era para dar segurança para as partes. Outro ponto que a gente tem também que é interessante é a depreciação do imóvel. A questão de mobília, se for imóvel imobiliado, a deterioração desde que a pessoa alugou até o momento do fim do contrato costuma ser bem grande. Por duas razões, né? A primeira é que é bastante tempo. E a segunda é que a pessoa não é dona das coisas, então nunca vai ter aquele mesmo cuidado, né? Com a pintura da parede, com o móvel que tem ali. Então sempre é bem comum a gente ver reclamação de pessoas que terminaram um contrato de aluguel anual e o motivo de não querer fazer mais é esse. O cara gastou ao longo do tempo, ganhou dinheiro, mas no final do contrato vai gastar ali, R$10 mil para refazer a mobília do apartamento. Então isso também tem que ser consideração na conta, né? Na conta do rendimento. E tem o momento de troca de inquilinos também, né? Dependendo do momento imobiliário do mercado, do ciclo do mercado imobiliário, na hora que aquele inquilino sai, tem o risco de vacância. Na realidade, é o maior custo do aluguel anual ao longo do tempo, são os períodos de vacância. Imagina que em 2020 o meu inquilino tenha saído do meu apartamento no fim de fevereiro, dia 14 de março começa uma pandemia e todo mundo está em casa, ninguém está se deslocando, e aí eu levo 3 meses, 4 meses para achar outra pessoa para entrar naquele apartamento. Aquilo ali, se a gente pegar 4 meses num período de 30 meses, a gente está falando de mais de 10% de perda de rentabilidade num contrato, pelo menos aqui na nossa região, que normalmente é praticado, né? 32 meses. E o risco de inadimplência, né? Que o aluguel anual tradicional, a pessoa primeiro usa, depois paga, né? Então o pagamento ele é feito ao final do mês. Se começa a existir problemas de inadimplência, a pessoa já usufruiu daquele espaço, né, pelo tempo que ela usou, e aí depois todas as questões de cobrança, de se chegar ao ponto de precisar entrar num processo de despejo, de evicção, tudo é mais difícil, né? O aluguel anual ele é feito de tantas formas diferentes, na verdade, assim, a legislação é a mesma, mas a gente tem situações de proprietários que fazem direto, sem contrato nenhum, até o proprietário que faz na imobiliária com um contrato garantido, vamos dizer assim, que a imobiliária garante, só que a imobiliária diz que garante, mas na realidade garante normalmente um número de meses, 3 meses. E dependendo da forma como foi firmada aquele contrato, seja ele no papel ou verbal, né, que para tentar executar uma dívida, uma inadimplência de aluguel é uma coisa que pode ser bem difícil, especialmente dependendo do perfil do inquilino que tem naquele imóvel, né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma família com crianças, idosos em situação de saúde um pouco mais precária, é mais difícil, né? Tudo isso são possíveis complicações para um proprietário. E a vantagem, como tu já tinha comentado, previsibilidade, né? É uma coisa que tu já sabe que todo mês, se não tiver problema de inadimplência, todo mês vai entrar um valor X.